Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, fim do ano já tá aí, né? 2021 já acabou, 2022 tá com o pé na porta. Então eu queria aproveitar esse vídeo para desejar a todos vocês um ótimo ano novo, que você realize todos os seus sonhos, que tenha uma ótima passagem de ano, seja com amigos ou com familiares. A gente sabe, né, que o Natal a gente passa mais com a família e o Ano Novo mais com os amigos. Mas independente de com quem você esteja, que todos vocês tenham uma boa passagem, muito feliz e muito repleta de alegria. Bom, pessoal, esse é o meu desejo para vocês, tá? Eu desejo aqui um bom princípio de ano para todos, mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Para entendermos o caso de hoje, nós precisamos esclarecer o que são considerados animais domésticos e selvagens. Animais domésticos são aqueles que vivem ou são criados em casa e que sofreram um processo contínuo de domesticação. A gente pode citar como exemplos cavalos, cachorros, gatos, as aves como as galinhas, patos, por exemplo. Já os animais selvagens, também chamados de silvestres, são aqueles animais nativos de vida livre que passam toda a sua vida ou parte dela no país de origem ou em suas águas. Existem muitos animais que estão ameaçados de extinção e outros que sofrerão alguma agressão humana e, portanto, vão parar em zoológicos, onde acabam recebendo cuidados de profissionais da área. Muitos animais não domésticos ou que não deveriam ser criados em casa acabam sendo adotados ou comprados por pessoas que decidem levá-los para casa. As legislações mudam de acordo com cada país, e existem pessoas que criam animais selvagens, como tigres, por exemplo, em suas residências. Esse tipo de pet é bastante exótico, e com certeza uma licença para criá-los em casa não deve ser nada acessível. Por outro lado, existem animais menores e aparentemente inofensivos, que quando resgatados, muitas pessoas ficam com vontade de levar para seus lares. Esse é o caso dos chimpanzés, por exemplo. Os chimpanzés fazem parte da família Hominidae e possuem uma semelhança genética de mais de 98% com os humanos. Estes animais possuem culturas diferentes dependendo da região em que vivem, assim como nós humanos, e são capazes de ensinar seus modos de viver de uma geração para outra. Pode-se dizer que o esqueleto do chimpanzé é semelhante ao do homem, exceto pela formação característica do seu quadril. Esses animais possuem muita força física. Um chimpanzé macho adulto tem, em média, quase 2 vezes a força de um homem adulto, isso de acordo com a pesquisa da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. O protagonista do caso de hoje é um chimpanzé, e é possível que seja um dos chimpanzés mais famosos do mundo, e não é por um motivo nobre, infelizmente. Travis nasceu no Missouri no dia 21 de outubro de 95, em um complexo hoje chamado Missouri Chimpanzee Sanctuary. Sua mãe chama-se Suzy e foi morta ao tentar fugir no ano de 2001. De qualquer maneira, o Travis não foi criado pela Suzy. Quando ele estava apenas com 3 dias de idade, um casal chamado Sandra Harold e Jeremy Harold compraram o bebê por $50.000. A Sandra era muito fã do cantor Travis Tritt e por conta disso eles decidiram colocar o nome Travis no mais recente membro da família. O casal criou Travis em sua casa junto com seu filho, na cidade de Stamford, em Connecticut, nos Estados Unidos. Travis era o companheiro inseparável da família e normalmente participava de todas as atividades do dia a dia, como ir às compras, e também era levado ao trabalho de Sandra e Jeremy. O casal tinha uma empresa de guincho na cidade e por conta disso eles tinham diversos contatos na polícia e eram conhecidos na delegacia da cidade. Travis foi muito bem recebido entre os agentes da lei e, para além disso, ele era mimado por toda a vizinhança e posava para fotos na loja de seus donos e andava com o caminhão do reboque ao lado do Jeremy.
com o cinto de segurança afivelado e usando uma camisa do time de beisebol favorito da família. Como já era de se esperar pelo fato do Travis ter sido socializado com humanos desde o seu nascimento, o inteligente animal aprendeu muita coisa do convívio humano. Em uma entrevista bastante tempo depois, um vizinho disse que costumava brincar e lutar com o macaco. Ele confirmou que o animal sempre sabia os limites da brincadeira e observava atentamente o comportamento de seu dono. Esse vizinho disse que ficou horrorizado quando assistiu na televisão a matéria sobre o caso envolvendo o animal. Bom, o fato é que o tempo foi passando, Travis foi crescendo e aprendendo muita coisa mesmo, gente. Em determinado ponto, ele já era capaz de abrir portas trancadas, utilizando as chaves, é claro. Ele mesmo se vestia e adorava roupas coloridas. Ele regava as plantas do jardim, alimentava os cavalos e diversas outras atividades. Fora tudo isso, ele ainda comia junto da família na mesa e bebia vinho utilizando uma taça. O Jerome e a Sandra criaram o animal como se fosse mesmo uma criança, tanto que ele passou a gostar tanto de sorvete que ele sabia exatamente os horários e dias que os sorveteiros costumavam passar pela rua. Quando estava em casa sem atividades para fazer, ele sentava no sofá e mudava os canais da TV navegando pelo controle remoto até que algum programa pudesse chamar sua atenção. Os seus canais preferidos eram os de esportes, principalmente beisebol, mas é claro que ele não estava autorizado a dormir sem escovar os dentes, portanto até mesmo isso ele acabou aprendendo a fazer por conta própria. E ele escovava os próprios dentes antes de ir se deitar. Travis ficou muito conhecido na cidade, os vizinhos adoravam o animal, os adolescentes passavam na frente de sua casa para brincar com ele, e algum tempo depois ele ficou conhecido nacionalmente, porque passou a fazer alguns trabalhos para a mídia. Travis apareceu em vários programas de televisão e comerciais, incluindo anúncios da Pepsi e da Old Navy. Ele também apareceu em alguns programas de TV e talk shows famosos. Tudo parecia bem, até acontecer um episódio estranho em alguns anos depois. Em outubro de 2003, próximo ao aniversário de 8 anos dele, um incidente foi relatado sugerindo que havia alguns problemas com o comportamento do Travis. No entanto, é necessário dizer que ele foi provocado. No momento em que o carro de Jerome estava parado em um cruzamento movimentado, um pedestre jogou um objeto que passou pela janela e atingiu o Travis. Furioso, o chimpanzé destravou o cinto de segurança, saiu do carro e correu atrás do homem, mas não conseguiu alcançá-lo. Depois de causar um gigantesco alvoroço no trânsito, a polícia foi chamada. Foram feitas diversas tentativas de colocar o chimpanzé de volta no carro, mas todas sem sucesso. Neste episódio, o animal também demonstrou um comportamento agressivo em relação à presença dos policiais. Algum tempo depois, a Sandra chegou e juntos eles conseguiram acalmar o animal e em seguida levá-lo para casa. Infelizmente, alguns meses depois, duas tragédias atingiram a família. O único filho do casal veio a falecer em um acidente de carro, e pouco tempo depois, no ano de 2004, Jerome também veio a óbito em decorrência de um câncer. Essas duas perdas deixaram Sandra bastante desestabilizada e ela passou a mimar muito o animal. Ela passou a dormir na mesma cama que ele. Só para vocês terem uma ideia, ela mimava o animal como se ele fosse um filho para ela, sabe? Ela fazia tudo que ela fazia para o seu filho, só que agora para o chimpanzé. Bom, o tempo passou e exatamente 6 anos depois, um incidente no trânsito trouxe algumas mudanças na legislação. O incidente teve como resultado a aprovação de uma nova lei estadual que passou a proibir primatas com mais de 23 quilos de serem animais de estimação. A lei foi aprovada e sancionada no ano de 2009, e neste mesmo período, Travis pesava quase 90 quilos e estava com 14 anos de idade. Apesar da nova lei ter entrado em vigor naquele ano, o Departamento de Proteção Ambiental de Connecticut não aplicou a lei em relação a Travis, pois eles sentiam que ele estava bem ajustado à vida doméstica junto de Sandra Harold e não representava nenhum risco para a segurança pública. Pelo menos era isso que eles pensavam, né? O fato é que em fevereiro do ano de 2009, o mundo todo foi bombardeado pelas notícias dos jornais de maior circulação que contavam freneticamente o ataque do chimpanzé Travis.
Eu vou explicar direitinho para vocês como que tudo isso aconteceu. A primeira coisa a ser dita é que a Sandra já era uma senhora. Ela tinha 70 anos de idade e, devido ao tamanho e peso do Travis, era natural que às vezes ela precisasse de ajuda para dominar o animal. Bom, dito isso, eu preciso apresentar para vocês outra pessoa. Trata-se de Charla Nash. Charla trabalhou por vários anos na empresa de Sandra e seu marido Jeremy. Ela se tornou uma grande amiga de Sandra. Charla também viu o macaco crescer e conviveu com ele. Todos eles se davam muito bem. Na época do ataque, a Charla estava com 55 anos de idade e tinha cortado seus cabelos recentemente. Então, na tarde do dia 16 de fevereiro de 2009, Charla Nash veio até a casa da amiga depois que a Sandra ligou para ela e pediu para que a amiga a ajudasse a pegar as chaves do carro de volta, porque o Travis estava bagunceiro e teimoso naquele dia. Ele pegou as chaves e saiu de casa. Sandra precisava de ajuda para levar o animal para dentro de novo, e a amiga veio até a sua casa sem hesitar. Assim que chegou, Charla avistou um boneco no chão. Ela o pegou e, sem qualquer maldade, balançou o objeto. Aquele era um boneco Twinkle Me Elmo, e por puro azar era um dos brinquedos favoritos de Travis. Como eu disse ainda agora, a Charla tinha acabado de cortar os cabelos, portanto Travis não a reconheceu. Vocês já devem estar imaginando o que aconteceu em seguida, né, gente? O Travis avistou uma pessoa desconhecida balançando seu brinquedo favorito sem que ele tivesse dado a ela. Instantaneamente, o Travis a atacou violentamente. Ele partiu para cima dela, a derrubou no chão e avançou sobre seu rosto. Seus ferimentos foram muito profundos, porque um chimpanzé de quase 90 quilos estava em cima dela, batendo muito forte em seu rosto, gritando muito, e poucos minutos depois ele arrancou os dedos dela, porque ela tentava pôr as mãos assim na frente do rosto para se proteger, sabe? Ele acabou arrancando todos os dedos dela e em seguida arrancou a mão também. Depois ele acabou arrancando a mandíbula da pobre mulher também. A Sandra pegou uma pá e golpeou o animal por diversas vezes, mas ele nem se incomodou. É claro que os golpes dela não eram fortes o suficiente, né, pessoal? Afinal, ele era um chimpanzé de 90 quilos. Logo em seguida, ela pegou uma faca e deferiu vários golpes nas costas dele. Em determinado momento, ele parou, virou-se e ficou olhando para Sandra. Ela então pegou o telefone e ligou desesperadamente para a emergência. Enquanto ela estava no telefone, o Travis voltou ao ataque e com diversas mordidas arrancou os olhos, nariz e lábios da Charla. Apesar de todo o amor e carinho que a Sandra tinha por Travis, é possível ouvir no momento em que ela suplica aos policiais para que venham logo e que seria necessário matá-lo. Também é bastante perturbador o momento em que ela fala na ligação que o Travis arrancou o rosto da Charla. A princípio, as autoridades imaginaram que aquele era um trote, mas o desespero da Sandra convenceu o atendente de que tudo aquilo estava realmente acontecendo. 911, where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Sandra imaginava que Charla estivesse já sem vida. Aliás, foi o que os médicos imaginaram quando chegaram no local. Quando eles chegaram, os paramédicos esperaram pela polícia antes de se aproximarem da casa. O Travis correu para o carro da polícia quando os policiais chegaram e tentou abrir a porta do passageiro, mas estava trancada. Ele então deu a volta até a porta do motorista e a abriu. O oficial Frank Chiaferi atirou nele várias vezes. Travis correu para casa, mas ele tinha vários ferimentos e sangrava muito. Ele foi encontrado morto ao lado de sua jaula. Os paramédicos foram até a Charla e puderam notar os sinais vitais. Ela milagrosamente havia resistido. Charla foi levada às pressas para o centro cirúrgico e nas 72 horas seguintes foi submetida a mais de 8 horas de cirurgia no rosto e nas mãos por 5 equipes de cirurgiões. Quando a socorreram, os paramédicos tinham notado que ela havia perdido as mãos, o nariz, os olhos, os lábios e também a estrutura óssea do rosto. Os médicos recolocaram sua mandíbula no lugar,
mas em 7 de abril de 2009, eles anunciaram oficialmente que ela ficaria cega para o resto de sua vida. Seus ferimentos a tornaram uma candidata para uma cirurgia experimental de transplante de rosto. Após o tratamento inicial no Hospital Stanford, Charla foi transferida para Cleveland, em Ohio. Seus familiares criaram um fundo para arrecadar dinheiro para pagar as contas médicas. Já o animal, de acordo com o procedimento exigido na época, a cabeça foi levada para o laboratório estadual para um teste de raiva e o corpo foi levado para a Universidade de Connecticut para que fosse feita a necrópsia. A cabeça voltou com resultado negativo para a raiva, mas havia um medicamento chamado alprazolam em seu sistema. O uso desse medicamento pode ter deixado o animal sensível mais que o normal naquele dia. Esse medicamento é conhecido popularmente como Xanax e em humanos pode causar reações de alucinação, podendo levar à agressão e raiva. Os possíveis efeitos colaterais em animais são incertos, mas acredita-se que possam ter tido ligação com a reação de Travis. As autoridades disseram também que foram informados de que Travis tinha a doença de Lyme, uma doença transmitida por carrapatos com sintomas semelhantes aos da gripe, que podem causar artrite e meningite em humanos. Os resultados da necrópsia em maio de 2009 confirmaram que Travis estava acima do peso. Seus restos foram cremados em Stanford em 25 de fevereiro de 2009. Em março de 2009, o advogado da família de Charla Nash abriu um processo contra Sandra no valor de $50 mil. Um mês depois, em 6 de maio, o juiz distrital de Stanford congelou todos os bens de Sandra, inclusive investimentos bancários. Todo o seu patrimônio, somado a seus investimentos, somavam um valor aproximado de $10 milhões. O advogado incluiu no processo o Departamento de Proteção Ambiental de Connecticut, a Prefeitura de Stanford e também o veterinário que prescreveu o remédio alprazolam para o animal. Os advogados de defesa alegaram que o chimpanzé não tinha comportamento violento antes do ataque, e seu comportamento violento era imprevisível, porque nunca tinha acontecido antes. Charla revelou seu rosto em público pela primeira vez em 11 de novembro de 2009. Muitas fotos surgiram na internet exibindo o rosto dela antes e depois do ataque. Posso adiantar para vocês que as fotos são horríveis. Ela ficou irreconhecível. Em 24 de maio de 2010, pouco mais de um ano após o ataque, Sandra Harold, proprietária do animal, faleceu em decorrência de uma ruptura de aneurisma da aorta. Mais um ano se passou e em junho de 2011, Charla fez uma cirurgia de transplante realizada por uma equipe liderada pelo Dr. Bohdan Pomak na Brigham and Women's Hospital, onde ela recebeu um rosto e mãos doados. O transplante de mãos foi inicialmente bem sucedido, mas infelizmente Charla desenvolveu pneumonia logo em seguida e os médicos tiveram que remover suas mãos recém-transplantadas devido à infecção e à má circulação. No final do ano de 2012, Charla fechou um acordo com o advogado da já falecida Sandra Harold e recebeu algo em torno de $4 milhões. No ano seguinte, portanto em 2013, Charla tentou processar o estado de Connecticut, mas não deu certo. Ela afirmou que as autoridades sabiam que o macaco era perigoso, mas não fizeram nada a respeito. Sua petição para processar foi negada com base no fato de que no momento do ataque não existia nenhuma lei que proibisse a propriedade privada de um chimpanzé. Em julho de 2013, os advogados tentaram apelar da decisão, mas não tiveram sucesso. O procurador-geral de Connecticut, Richard Blumenthal, enviou cartas aos líderes legislativos pedindo que eles apoiassem uma proposta de lei que proibiria todos os animais exóticos potencialmente perigosos, como chimpanzés, crocodilos e cobras venenosas, de serem mantidos em um ambiente residencial. O ataque levou a Humane Society a apoiar a lei. É interessante dizer que 20 estados já têm leis que proíbem primatas como animais de estimação. Lamentavelmente, o projeto de lei nunca foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos. Gente, mas agora eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre esse caso. Eu particularmente fiquei com dó do macaquinho também, sabe? Eu sei que assim, aconteceu uma tragédia, mas se ele estivesse lá no cantinho dele, num lugar apropriado, ele também não precisaria ter perdido a vida dele, né? Eu acho que assim, se tivessem deixado o macaco quieto no canto dele, sei lá, no meio da mata ou no zoológico,
ele estaria vivo até hoje, a Charla não teria perdido o rosto e estaria tudo bem, né? Mas enfim, essa é a minha opinião e eu quero saber de vocês. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou sobre esse caso. Ah, e não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito e me motiva muito a continuar trazendo esses casos aqui pra você. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.